Bom dia, alunos, bom dia, alunas. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos resolver algumas questões dos conteúdos que vão cair na prova, tá certo? Lembrando, gente, que essa aula ia ser online, né, pelo Google Meet, porém eu não consigo mais gravar as aulas. Semana passada eu tive uma aula ao vivo e apenas 4 alunos estavam presentes. E aí, para não prejudicar vocês, eu resolvi cancelar a aula online, porque muitos de vocês trabalham à noite, não podem participar. Resolvi cancelar a aula online e gravar a aula de revisão, porque a prova será amanhã, ok? Então, a revisão de hoje é somente com os conteúdos que vão cair na prova amanhã. Eu optei por retirar o conteúdo que nós vimos semana passada, pela quantidade de alunos que estavam na aula, somente 4, né? Eu não consegui gravar a aula, eu resolvi tirar o conteúdo da semana passada e fazer a prova só com o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Que são esses conteúdos aqui, ó. Substantivo, adjetivo e pronome. Então, a provinha de amanhã só são 10 questões de marcar, tá certo? Vão cair somente esses conteúdos aqui, ó. Substantivo, adjetivo e pronome, que são os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, tá certo? Lembrando, gente, só essa aula de revisão não é suficiente. Vocês precisam rever as aulas gravadas para resolver a prova, ok? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar, gente? Eu vou ler a pergunta e eu sugiro que, assim que eu terminar de ler a questão, vocês pausem o vídeo e tentem responder, tá bom? Porque se vocês ficarem esperando somente a minha resposta, talvez vocês não consigam tirar proveito dessa aula. Então, é importante que vocês pausem, né, a aula, assim que eu terminar de ler o enunciado, você pause e tente resolver a questão, para ver se você vai acertar ou não, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? A. A sua conquista se deve ao seu esforço. B. A humildade é a sua principal característica. C. A sua aprendizagem é bastante rápida. D. As suas atitudes se baseiam na justiça. Ou E. Muitos idosos não têm problemas de saúde. Lembrando aqui, gente, primeiro, o que é substantivo, né? Substantivo é aquela classe de palavras, né, que dá nome às coisas. Tudo que existe no universo possui um nome, né? Seja nome de pessoa, de lugar, de objeto, de fruta, tudo tem um nome. É por isso que a gente consegue se comunicar, né? Porque as coisas têm um nome. Então, a gente chama esse nome que a gente dá às coisas, às pessoas, de substantivo. Tá bom? E substantivo abstrato, professora, o que é? Gente, o substantivo abstrato, né, é aquele nome que se refere aos sentimentos, aos estados, às qualidades. Ou seja, são palavras que não conseguimos formar uma imagem em nossa mente devido ao grau de abstração, né? Por exemplo, a palavra amor é um substantivo abstrato, porque a gente não consegue formar uma imagem em nossa mente dessa palavra, o que vem a ser, se bem que quando a gente fala em amor, a gente pensa logo no amor de mãe, no amor de pai, né? Mas a palavra amor, a gente não tem uma imagem na nossa mente, né? Porque é um substantivo abstrato. A gente não consegue formar essa imagem em nossa mente devido justamente a esse grau de abstração da palavra, ok? Então, gente, desses 5 itens aqui, eu tenho 4 itens que eu tenho um substantivo abstrato e apenas um item que não é substantivo abstrato. Pausem o vídeo e tentem responder. Espero que vocês tenham pausado, ok? Vamos ver aqui qual é a resposta. Item E. Muitos idosos
têm problemas de saúde. A palavra idosos não é um substantivo abstrato, é um substantivo concreto, né? A gente consegue formar uma imagem dessa palavra. Quando eu falo idoso, você pensa logo numa pessoa mais velha, ok? Conquista é um substantivo abstrato, a gente não consegue formar essa imagem, a imagem desse substantivo, né? Humildade também é um substantivo abstrato, aprendizagem e justiça, ok? Um único item que não contém, né, um substantivo abstrato é o item E. A palavra idosos é um substantivo concreto, ok? Segunda questão. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Então, substantivo primitivo são palavras que não derivam de outras. Eu costumo dizer que o substantivo primitivo é aquele substantivo, né, aquela palavra que nasceu primeiro. E a partir dela surgiram outros substantivos que a gente chama de substantivos derivados. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, é A. Anel, papel. Papel, gente, é derivado de anel? Não, né? Não tem nada a ver. B. Pedras, rochas. Rochas é derivado de pedras? Também não, né? C. Árvores e plantas. Plantas é um substantivo derivado de árvores? D. Sapato e sapataria. Sapataria é um substantivo derivado de sapato? O item E, profissão, carreira. Profissão seria o substantivo primitivo e carreira o substantivo abstrato. E aí, pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Vamos lá, espero que vocês tenham pausado. Vamos ver qual é o item. Item D, né, gente? Ó, sapato, sapataria. Sapato é o substantivo primitivo, é a palavra que veio primeiro, né? E sapataria derivou da palavra sapato, né? Sapataria é um substantivo derivado, porque derivou do substantivo primitivo sapato. Sapateiro também é um substantivo derivado, porque derivou do substantivo sapato, ok? Próxima questão. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém o substantivo próprio é A. São Paulo é uma cidade que possui muitos problemas estruturais. B. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi fundada em 24 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco. C. Atualmente, muitos países fazem parte da União Europeia. D. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Ou o planeta Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Muito fácil. Vamos lá, vocês marcaram qual item? Vamos conferir. É o item D, né, gente? O item D é o único item que não possui um substantivo próprio. No item A, qual é o substantivo próprio? São Paulo, né? Nome de lugar. B, o substantivo próprio aqui é a ONU, né? Organização das Nações Unidas. E a gente tem também São Francisco, que é uma cidade. Ok? Ó, ONU e São Francisco. No item C, a gente tem União Europeia, que é um substantivo próprio. E no item E, a gente tem Terra. Quando a gente se refere ao planeta Terra, esse Terra deve ser escrito com letra maiúscula e é um substantivo próprio, ok? Agora, a terra que a gente pisa, né? A terra, areia, sinônimo de areia, é escrita com letra minúscula. E aí vai ser um substantivo comum. Mas a terra, planeta, é um substantivo próprio e a gente escreve com letra maiúscula, ok? Então, o único item que não tem substantivo próprio é o item D. Ó. Vejam que todas as palavras aqui foram escritas com letras minúsculas. Tá bom? O substantivo próprio, além de ser uma palavra, né, que particulariza um ser,
deve ser escrita com letra maiúscula, tá bom, gente? Então, item D. Próxima questão. Indique um substantivo abstrato de cada uma das palavras abaixo. Gente, na verdade, aqui, ó, não é substantivo abstrato, certo? O adequado aqui, gente, essas palavras são substantivos abstratos, mas esse item quer que você, a partir dessas palavras aqui, né, desse substantivo abstrato, você crie substantivos derivados, que acabam sendo também substantivos abstratos, tá bom? Então, vamos lá, no item A, branco. Eu consigo, a partir dessa palavra branco, né, eu consigo formar uma outra palavra, que a gente chama de derivado. Que palavra seria essa? Jovem. Eu tenho jovem. A partir dessa palavra, eu consigo formar que outra palavra? Mal, feio e delicado. Pensem um pouquinho, pausem o vídeo, tentem pensar em outras palavras que a gente consegue formar a partir dessas palavrinhas aqui, ó. Vamos lá? Aqui, ó. De branco, eu posso formar brancura, né, gente? De jovem, eu consigo formar juventude. De mal, eu consigo formar maldade. Feio, eu consigo formar feiura. E delicado, eu consigo formar delicadeza. Ok? Quinta questão. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Verdadeiro ou falso, gente? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Coloquem aí, V ou F. 2. Os substantivos simples são sempre grafados em letras maiúsculas. E aí, acabei de falar, né? Substantivos simples, eles são grafados com letras maiúsculas. Coloquem aí, verdadeiro ou falso. 3. Os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. Substantivo composto será mesmo que é formado por mais de uma palavra? Coloquem aí verdadeiro ou falso. Aí a questão pergunta assim, ó. Sobre os substantivos simples e compostos, as frases corretas são A, somente a 1, B, 1 e 2, C, 1 e 3, D, 1, 2 e 3, ou E, nenhuma das alternativas. Pausem aí o vídeo e tentem responder essa questão. Vamos lá ver qual é o item. Quem marcou o item C, acertou. Vamos ver aqui, o item C é apenas 1 e 3. Gente, os substantivos simples, eles são formados realmente por apenas uma palavra, né? Caso, casa, gato, mesa, ok? Papel. Os substantivos simples são sempre grafados com letras maiúsculas? Não, né, gente? É com letra minúscula, ok? Grafado com letras maiúsculas são substantivos próprios. 3. Os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra? Verdade, né, gente? Quem não lembra desse assunto, volta lá na aula de substantivo, que lá eu explico, tá bom? O substantivo composto é aquela palavrinha que é formada por mais de uma palavra. Por exemplo, girassol. Girassol, eu só tenho uma palavra, assim, né? Não tem nem hífen essa palavra, porque normalmente os substantivos compostos possuem hífen. Mas a palavra girassol não possui hífen. Mas essa palavra ela é formada por duas palavras, que é o gira mais sol. Gira mais sol, eu formei girassol. Uma palavra que tem hífen, por exemplo, deixa eu ver aqui uma questão. Uma questão aqui, por exemplo, gente, ó, essa questão aqui, amarelo claro. Amarelo claro é um substantivo, na verdade, que é um adjetivo, né? Um adjetivo composto.
Deixa eu pensar aqui em um outro exemplo, para não confundir vocês. Vamos voltar aqui para o substantivo. Um substantivo composto com hífen. Deixa eu pensar aqui. Guarda-chuva. Guarda-chuva é um substantivo composto que tem hífen, certo? Eu tenho duas palavrinhas, guarda mais chuva, que formou guarda-chuva. Ok? Então, esse é um substantivo composto. Então, item C. Sexta questão, gente, uma questãozinha de substantivo coletivo. A alternativa que contém somente substantivos coletivos de animais é o substantivo coletivo, né, gente? É aquela palavrinha que diz respeito a um conjunto de algo, certo? Aí aqui nessa questão ele está pedindo para você marcar o item que contém somente substantivos coletivos de animais. Todas essas palavrinhas que tem aqui são substantivos coletivos, mas só tem um item que possui substantivos coletivos de animais. Vamos ver aqui uma por uma. No item A tem fauna e flora. Gente, fauna é um substantivo coletivo de animais, é um conjunto de animais. E flora é o substantivo coletivo de um conjunto de plantas. Então, já não é esse item, né? Item B, manada e olival. Manada, gente, é o conjunto de bois. E olival é o conjunto de oliveiras. Também já não é esse item, né? Porque oliveiras não faz parte aqui de animais, né? Item C, praga e reboredo. Praga, gente, é um conjunto de insetos nocivos, ok? E reboredo é um conjunto de arvalhos, que são plantas. Então, também já não é esse item. Reboredo, conjunto de carvalhos, ok? Item D, revoada e réstia. Revoada, gente, é um conjunto de aves em voo. E réstia é um conjunto de alhos ou cebolas. Também já não é esse item. Item E, ninhada é um conjunto de pintos. E colmeia é um conjunto de abelhas. Então, pintos, abelhas, animais, né? Então, o item correto aqui é o item E. Ok? Essa questão a gente fez juntos. Vamos para a próxima questão, sétima questão ainda de substantivo. Os gêneros dos substantivos são classificados em dois tipos, substantivos biformes e substantivos uniformes. Também lá na aula de substantivo eu explico isso aqui, mas vamos, já que é aula de revisão, vamos relembrar aqui, né? Gente, os substantivos biformes são aqueles substantivos que possuem duas formas. Por exemplo, gato e gata. Eu tenho duas formas para este ser. Eu tenho a forma masculina e eu tenho a forma feminina. O gato, a gata. Ok? Outro exemplo, mulher e homem. Eu tenho aqui duas formas para este ser, né? Mulher, sexo feminino, e homem, sexo masculino. Poeta e poetisa. Percebam que eu tenho duas formas para este ser. Poeta, aqui para o sexo masculino, e poetisa para o sexo feminino. Já os substantivos uniformes, gente, são aqueles substantivos, né, aquelas palavrinhas que apresentam uma única forma. Tá bom? Que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, quando a gente fala de substantivo uniforme, a gente tem as subclassificações. Os substantivos uniformes, eles se classificam epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Lá na aula de substantivo eu explico sobre isso. Ok? Mas vamos ver aqui, ó, os substantivos epicenos são aqueles que têm só um gênero e nomeiam bichos, tá bom? Por exemplo, a cobra macho, a cobra fêmea. Não existe o cobro, né? Ou o cobra. É a cobra. Professora, como é que eu sei se é macho ou fêmea? Eu coloco
essa palavrinha, macho ou fêmea. Se for macho, eu digo a cobra macho. Se for fêmea, a cobra fêmea. Percebam que eu tenho uma forma só, que é a cobra. Quando a gente fala cobra, é como se na nossa cabecinha viesse só o sexo feminino, né? Mas a cobra serve tanto para sexo masculino, né, quanto para o sexo feminino. A cobra macho, a cobra fêmea. Aí a gente tem também, gente, o substantivo uniforme sobrecomum. O sobrecomum tem só um gênero e nomeia pessoas. Por exemplo, a criança, o indivíduo. A gente não diz o criança, a indivíduo ou a indivídua. Tem até gente que fala, né? Aquela indivídua, mas a palavra indivídua com azinho no final, na língua portuguesa, não existe. A gente é que inventa. Só existe a palavra indivíduo com o no final. E aí eu digo o indivíduo, né? Tanto para mulher quanto para homem. É estranho, pode parecer, eu chamar uma mulher de indivíduo, mas a gente só tem essa forma na língua portuguesa, um indivíduo, ok? E a criança, a gente não diz o crianço, ou criança, é a criança, tanto para menina quanto para menino, ok? E a gente tem também nos substantivos uniformes o que a gente chama de comum de dois gêneros, que são aquelas palavrinhas que indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Por exemplo, o colega, a colega. Percebam que o substantivo ele não se altera, ele é o mesmo. É o substantivo colega. E aí, como é que eu sei se é colega menina ou colega menino? Pelo artigo. Se for menina, né? A colega. Se for menino, o colega. Artista. Artista é um substantivo que não se altera. E eu só vou saber se é artista mulher ou artista homem pelo artigo, né? Por exemplo, minha artista preferida é fulano, ou meu artista preferido. Nesse caso aqui eu utilizei um pronome, que é uma classe de palavras que a gente vai já já revisar aqui. Mas, por exemplo, o artista ou a artista. O substantivo não se altera. O que vai me fazer identificar se é artista homem ou artista mulher é o artigo. Se for mulher, é a artista. Se for homem, é o artista. Ok? Então, o que é que essa questão está pedindo? Ela quer que você marque a alternativa que contém somente substantivos uniformes. Uniformes não, perdão, biformes. Ou seja, substantivos que possuem duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Pausem aí o vídeo e tentem responder com base no que eu acabei de explicar. Vamos lá? Quem marcou o item D acertou, certo? Gente, aqui ó, no item A eu tenho criança e gênio, né? No item B eu tenho anjo e cônjuge, item C, testemunha e vítima. O item D eu tenho professor e amigo. Por que que professor e amigo é um substantivo biforme? São substantivos biformes. Porque professor, eu tenho professor e eu tenho professora. Professor para o sexo masculino e professora para o sexo feminino. Amigo, eu tenho duas formas para amigo. Amigo homem e amiga mulher, ok? Então, a resposta aqui, né, é o item D mesmo. Oitava questão. O substantivo comum de dois gêneros é um tipo de substantivo uniforme. Acabei de explicar, né, gente? A alternativa que contém somente esse tipo de substantivo é, substantivo comum de dois gêneros, eu acabei de explicar, mas vou falar de novo. Substantivo comum de dois gêneros é aquele substantivo que indica o sexo das pessoas por meio do artigo, ok?
Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Vamos lá. Quem marcou o item C acertou. Aqui no item A, gente, eu tenho cobra macho e cobra fêmea. Eu falei nesse instante que quando isso aqui acontecer, a gente vai chamar de quê? Substantivo epiceno. Elefante macho e elefante fêmea, também substantivo epiceno. Item C, que é o item correto, né? Eu tenho cliente e jornalista. Como é que eu sei se é cliente mulher ou cliente homem? Pelo artigo. O cliente, a cliente. O substantivo ele sofre alteração. O que vai me dizer se é homem ou mulher é o artigo. E jornalista, não existe jornalista, é só jornalista. A jornalista, o jornalista, ok? O item D aqui, intérprete e criança, é substantivo sobrecomum, né? E anjo e monstro também é substantivo sobrecomum. O único item que tem substantivo comum de 2 gêneros é o item C. Nona questão. Agora a gente já vai ver adjetivo. Foram 8 questões só de substantivo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. E também fica aí a dica para vocês reverem, né, reassistirem as aulinhas de substantivo, de adjetivo e de pronome. Vejamos aqui algumas questões de adjetivo, gente. Sobre os adjetivos, é correto afirmar: A. Adjetivo, classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados, aparência, etc. B. Classe de palavras invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. C. Classe de palavras que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. D. Classe de palavras invariável que exprime estados emocionais. Ou item E. Conjuntos de verbos que em uma determinada frase desempenham o valor de um único verbo. Gente, essa questão é muito fácil. Ela está perguntando o que são os adjetivos. Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. Espero que vocês tenham pausado. Vamos lá ver qual é o item. Quem marcou o item A acertou. Adjetivo é aquela classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados, aparência, etc. Então, adjetivo é aquela palavrinha, né, que atribui qualidades, atribui estados, atribui aparência ao substantivo. Normalmente, o adjetivo ele acompanha o substantivo. Ok, gente? Então, se eu digo menina bonita, menina é um substantivo. Bonita está caracterizando, está dando uma qualidade ao substantivo menina. Então, bonita é um adjetivo, ok? 10ª questão. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados nas frases. Gente, assim como os substantivos, os adjetivos também possuem classificação, ok? 1. Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Lá na aulinha de substantivo, eu falo que existem substantivos compostos, que são aqueles substantivos formados por 2 palavras. Às vezes, essas palavras, esse substantivo composto, possui hífen, mas existem vários substantivos compostos que não possuem hífen. Eu dei até o exemplo da palavra girassol, que não possui hífen, mas é um substantivo composto. Aqui nos adjetivos, a gente também tem os adjetivos compostos, ok? Amarelo claro é um adjetivo composto. Tem um hífenzinho aqui, ó, o que facilita eu identificar esse adjetivo como adjetivo composto. Então, aqui nessa primeira frase, eu já sei que amarelo claro é um adjetivo composto,
Eu já elimino aqui o item A e o item B. Só pode ser o item C ou o item D, porque eu sei que amarelo claro é um adjetivo composto. A2. Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular. Então, ó, feliz é um adjetivo que está qualificando, está dando, essa palavra diz como a pessoa está. É um estado, né? Então, feliz aqui está se referindo a ele, né? Alguém do sexo masculino. E vejam que esse adjetivo não está perto do substantivo, assim, colado, né? Ele está coladinho de um verbo, que é o verbo estar. Não deixa de ser adjetivo, continua sendo adjetivo, porque está, ó, fazendo referência no caso aqui, ele não é nem um substantivo, ele é um pronome, ok? Mas o adjetivo aqui é feliz. Esse adjetivo feliz, a classificação dele é qual? Ó, primitivo ou derivado? Vejam aí, eu não vou dar a resposta agora. 3. A torcida ficou feliz pela conquista do título. Eu tenho aqui de novo o adjetivo feliz, que está caracterizando aqui, ó, o substantivo torcida, né? A torcida. E aí, gente, esse adjetivo feliz aqui vai ser primitivo e primitivo, né? Só pode ser primitivo, porque eu tenho primitivo no C e no D. 4. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Gente, mineiro e brasileiro, a gente diz que é adjetivo pátrio. Eu explico isso também na aulinha de adjetivo. O adjetivo pátrio, gente, é aquele adjetivo que se refere a países, regiões, estados, cidades e outras localidades. Por exemplo, quem nasce no Ceará é cearense. Então, cearense é um adjetivo pátrio, ok? Então, tanto mineiro quanto brasileiro é um adjetivo pátrio. A gente tem pátrio no C e pátrio no D. E 5. A menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a escola. Bonita é um adjetivo que está caracterizando o substantivo menina. Nesse caso aqui, ó, o adjetivo está coladinho com o substantivo. Bonita aqui vai ser o quê? Um adjetivo biforme. Tem biforme no C e no D, né? O que vai diferenciar aqui, né, no item C e no item D, é só essa segunda palavrinha aqui, ó. Na frase 2. Feliz, gente, vai ser um adjetivo primitivo ou derivado? Vocês marcaram qual item aí? Item C ou item D? Vamos ver aqui qual é o item. Item C. Ok? Feliz vai ser um substantivo. Vai ser substantivo, não. É um adjetivo primitivo. Ok? Próxima questão de adjetivo. Ó, identifique o grau dos adjetivos das frases abaixo. Gente, sobre o grau dos adjetivos, ó. Regina é tão inteligente quanto Maria. Regina é tão inteligente quanto Maria, gente, o grau aqui é comparativo de igualdade. Todos os itens começam com comparativo de igualdade, né? Então, a gente não consegue saber qual é o item. É igualdade por quê? Porque eu estou dizendo que Regina é tão inteligente quanto Maria. As duas são inteligentes. Por isso que é comparativo de igualdade. Essa matéria é muito difícil. É superlativo absoluto sintético ou analítico? Gente, o superlativo absoluto sintético, né? Ele é expresso por uma só palavra. Ou seja, a junção do adjetivo a um sufixo. Por exemplo, íssimo. Íssimo é um sufixo, né? E aí eu tenho o adjetivo fértil. Quando eu acrescento o adjetivo fértil, o sufixo íssimo vai ficar fertilíssimo, ok? Então, aqui é um exemplo, né?
de um adjetivo que está no superlativo absoluto sintético. Já o superlativo absoluto analítico, ele é formado com auxílio de um advérbio que indica excesso. Por exemplo, muito, imensamente, ok? Então, nessa segunda frase aqui, ó, essa matéria é muito difícil. Eu tenho difícil, que é um adjetivo, e esse muito aqui é um advérbio, que é uma classe de palavras que nós ainda vamos estudar. Esse advérbio está indicando excesso. Não é que a matéria seja difícil, ela é muito difícil, ela é mais do que difícil, ela é muito difícil. Então, como eu tenho esse advérbio aqui, né, que indica excesso, a gente classifica isso daqui como sendo superlativo absoluto analítico. Muito bem. Então, vejamos aqui qual é o item que tem superlativo absoluto analítico. O item C, né? Mas vamos ver se a terceira frase é superlativo absoluto sintético. Chegamos da escola cansadíssimos. Esse íssimos aqui, ó, esse sufixo íssimos foi acrescentado, né, ao adjetivo cansado. Ficou cansadíssimos. Quando isso acontece, a gente de fato diz que se trata de superlativo absoluto sintético. Então, o item aqui é o item C. Vamos conferir aqui. Isso mesmo, item C. 12. O item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado é locução adjetiva. Eu também expliquei isso lá na aulinha de adjetivos. Pausem o vídeo aí e tentem responder essa questão. Espero que vocês tenham pausado. Gente, vamos aqui. Esse item, ele quer saber, essa questão quer saber o único item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado. Hibernal. Hibernal, gente, é de inverno, tá ok. Filatélico, tá dizendo que é de folhas. Não, filatélico não é de folhas. Filatélico é de selos postais. Então, aqui tá errado. É o item B. Docente é de professor, né? Eu botei do aqui, mas é de professor. Discente, de aluno, ok. E onírico de sonho, também tá ok. Então, o item que está errado é o item B, ok? Vamos conferir? Isso mesmo, item B. Pronto, de adjetivo foi aquilo. Agora a gente vai entrar aqui na classe dos pronomes, ok? A aula já está um pouquinho extensa, né? Mas é isso mesmo. 13. Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal correspondente. Gente, o pronome é uma classe de palavras assim muito abrangente. Tem muita coisa para a gente estudar sobre pronomes, ok? Mas assim, de forma bem simples, o pronome é aquela classe de palavras que substitui um nome. O pronome também ele tem outras funções, mas assim, para vocês compreenderem de forma mais fácil, o pronome basicamente, né, ele substitui um nome. Por exemplo, gente, aqui no item A, ó, Cláudia gosta muito de estudar. Cláudia é um substantivo próprio. Eu posso substituir Cláudia pelo pronome ela. Ela gosta muito de estudar. Ok? B, ó, as mulheres rodearam a criancinha. Mulheres é um substantivo, né? E eu posso substituir essa expressãozinha aqui, né? As mulheres, por elas. Elas é um pronome. Elas rodearam a criancinha. Item C, ó, os estudantes participaram da festa. Eu posso substituir os estudantes por eles. Eles participaram da festa. D, Mauro é o melhor advogado da cidade. Eu posso substituir Mauro por ele. Ele é o melhor advogado da cidade. Vamos conferir aqui, ó. Isso mesmo. Ela gosta de estudar, elas rodearam a criancinha, eles participaram da festa e ele é o melhor advogado da cidade. Então, essas palavrinhas aqui, ó, ela, elas, eles
e ele a gente chama de pronome, porque são palavras que substituem um nome, ok? 14, gente. Classifique o pronome destacado de acordo com o seguinte código. Expliquei para vocês, né? Todas as classes gramaticais, elas vão ter suas classificações, né? Ou subclassificações. Então, os pronomes, eles podem ser, ó, pronome pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo. E ainda tem outro, que eu não coloquei lá no vídeo e também não coloquei aqui, né? Tem um pronome relativo. Então, pausem esse vídeo, gente, e tentem responder. Vamos lá? Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo. Vamos conferir aqui, ó. Aqui é o gabarito, tá bom? Ó. Quem entende essa criança? Esse quem, né, gente, é um pronome interrogativo. O pronome interrogativo é fácil. Se é interrogativo, vai ter o ponto de interrogação no final da frase, né? Uma pergunta. Então, quem entende essa criança? Pronome interrogativo. Você já leu este livro? O este livro é um pronome o quê? Demonstrativo, né? Ui. Ó, pronome demonstrativo, 3 aqui, tá bom? C. Qual é a atriz principal da peça? Muito fácil. Qual é a atriz? É uma pergunta. Esse qual aqui é um pronome interrogativo. D. Há poucos erros na redação. Esse poucos, gente, é um pronome indefinido. O pronome indefinido, eu não sei exatamente quantos são, quantos tem. São poucos, mas eu não sei a quantidade real, né? Vamos só conferir aqui no gabarito, ó. Item D é 4, né? Pronome indefinido. Vamos ver, ó. Isso mesmo, pronome indefinido, ó. D, 4. Estes estudantes são muito unidos. Estes é um pronome demonstrativo. Número 3, ok? F, quero pedir-te maior colaboração. Item F vai ser um pronome o quê, gente? Né? Pronome aqui, pessoal do caso reto ou oblíquo. Eu explico isso lá no videozinho, do caso oblíquo, ok? Ela sempre gostou de ler. Esse ela aqui, gente, vai ser um pronome pessoal, né? Também. Vamos conferir aqui, ó. G1. Bem. H, nosso povo está despertando. Nosso vai ser um pronome o quê? Possessivo, né, gente? Número 2, possessivo. Aquele jornal é bom? Ou aquele vai ser um pronome demonstrativo. Professora, mas aqui não é uma pergunta? É uma pergunta, mas aquele não é um pronome interrogativo, é um pronome demonstrativo. Vejam lá na aulinha de pronomes, ok? Ninguém vai enfrentar esse problema. Ninguém é um pronome indefinido, a gente não sabe quem é. Ah, professora, mas não é uma pergunta? É uma pergunta, mas ninguém não é um pronome interrogativo, ok, gente? É um pronome indefinido. Então, percebam que nem sempre quando for pergunta é pronome interrogativo, ok? Então, este é o gabarito. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui a gente tem os pronomes de tratamento, né, gente? Ó, senhor, senhora e senhorita, a gente usa para quê? Para papa, príncipes e princesas, altas autoridades, reis, rainhas, imperadores, pessoas com quem não se tem intimidade, pessoas mais velhas. 2, vossa santidade. 3, vossa majestade. 4, vossa alteza. E 5, vossa excelência. Eu também falo dos pronomes, desses pronomes aqui para vocês lá na aula. Tá bom? Pausem o vídeo e tentem responder essa questão. São os pronomes de tratamento aqui.
Vamos lá, espero que vocês tenham pausado e tenham respondido. Vamos ver o gabarito, ó. 2, 4, 5, 3 e 1. Vossa Santidade, gente, é para papas, né? Príncipes e princesas, ó. Vossa Alteza, príncipes e princesas. Altas autoridades, Vossa Excelência. Vossa Excelência para pessoas de altas autoridades. Reis, rainhas, imperadores, ó. Vossa Majestade. Reis, rainhas, imperadores. E senhor, senhora e senhorita a gente usa para pessoas com quem não se tem intimidade, pessoas mais velhas, ok? E até mesmo para pessoas que a gente tem intimidade. Por exemplo, a nossa mãe, o nosso pai. Normalmente a gente chama de senhor e de senhora, né? Última questão, isso. Última questão. Essa questão é uma questão só com pronomes interrogativos. Esses são os pronomes interrogativos, tá bom, gente? Ó, quem, quantos, que, quais, o que, qual e quantas. Esses são os pronomes interrogativos. Na aula lá de pronomes, eu mostro um quadrinho só com os tipos de pronomes, tá bom? Pausem aí o vídeo e tentem responder. Essa questão é fácil. Vamos lá, espero que vocês tenham pausado e tenham respondido. Vamos ver o gabarito. Ó, o gabarito é esse. A. Quantos anos você está fazendo hoje? B. Quem quebrou o espelho? C. Qual aluno não vai à excursão? D. O que aconteceu com você? E. Quantas moedas lhe sobraram? F. Quais discos você prefere? E G. O que houve? Ok? Gente, então é isso. Foram 16 questões, né, sobre substantivo, adjetivo e pronome. Quem tiver com alguma dúvida, não entendeu alguma questão, fala comigo no privado, tá bom? E revejam as aulas que foram gravadas sobre esses conteúdos. Amanhã é a prova, tá bom? A prova está super fácil, mas é importante que vocês tenham, é importante que vocês saibam o conteúdo para fazer, ok? Para fazer e tirar nota boa, tá bom, gente? Não deixem escapar essa oportunidade. A prova tá facinho, só são 10 questões de marcar, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenham uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau.